Os micro-organismos na lavoura têm a capacidade de impulsionar a produtividade, mas para ter êxito, o agricultor tem que ter uma consultoria adequada, já que são especialistas que vão indicar quais as melhores soluções biológicas para serem aplicadas em cada cultura e nas diferentes fases do desenvolvimento. A BioAgreen, ela é uma empresa com portfólio abrangente, busca proporcionar o melhor resultado com sustentabilidade junto ao produtor. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui Bruno Aguiar e também Luiz Corioletti, eles são da BioAgreen. Nós vamos falar um pouco sobre quem é a BioAgreen e também o trabalho que é desenvolvido. Aí eles fazem parte do grupo da Universidade Federal de Santa Maria e nós vamos discutindo aqui as soluções para o campo e para o produtor rural. Primeiro, eu começo aqui com Luiz Corioletti. Tudo bem com você? Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da BioAgreen. É isso aí, bom dia a todos os espectadores do Sucesso no Campo. É uma satisfação estar aqui conversando sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Quem é a BioAgreen? Então, a BioAgreen é uma empresa que foi constituída por nós sócios, eu, o Bruno e o Gerson Guedes, lá da Universidade de Santa Maria. Uma empresa que está incubada lá no Parque Tecnológico da UFSM, que é uma universidade tradicional do agronegócio. E através do Parque Tecnológico, nós conseguimos criar um conceito de uma empresa que visa o desenvolvimento de produtos para a agricultura, produtos à base de micro-organismos, produtos biológicos para proteger os cultivos e potencializar o desenvolvimento das plantas. E o Bruno é diretor comercial. Bruno, como é que tem sido a aceitação desses produtos do produtor rural, ele nessa crescente com os biológicos? Muito bom dia, é uma satisfação participar aqui do programa Sucesso no Campo. A aceitação tem sido muito ampla, a gente vive um momento muito positivo, um mercado extremamente promissor que cresce a passos largos e com a BioAgreen não é diferente. A gente propõe uma aproximação com o nosso parceiro comercial e isso faz toda a diferença na hora de obter os resultados que se espera. Então, o crescimento ele tem sido bastante expressivo, mas acompanhado sempre de resultado, com pessoas, com um time qualificado que faz toda a diferença. Então a aceitação tem sido cada vez maior. E ele está voltado para quem? Para o cultivo ali, para a cultura do milho, da soja, para quem quer? Os biológicos eles trazem benefícios para todas as culturas. Nosso carro-chefe hoje ainda são as grandes culturas, soja, milho, trigo, arroz. Então a gente tem uma oportunidade de encaixe desse tipo de tecnologia em todas as culturas. E quando a gente fala dessa tecnologia, Corioletti, quando a gente fala do encaixe dessas tecnologias, o produtor ele está tecnificado o suficiente para que faça a aplicação, a adoção adequada? Porque também não adianta eu prescrever o melhor medicamento se o meu paciente não fazer o uso nos horários corretos. Exato. O produtor brasileiro que nós gostamos e admiramos tanto, ele é um produtor muito inteligente. Mas, de modo geral, o uso desses produtos, da forma como tem sido, ele é ainda uma novidade para a grande maioria das propriedades. Então, foi pensando nisso que nós, através da nossa estrutura comercial, da estrutura de pesquisa e desenvolvimento, montamos uma plataforma de serviços que ela vai associada aos nossos produtos para que o produtor possa receber a devida orientação de como utilizar esses produtos. Eu estou falando aqui, por exemplo, de cuidados que nós devemos ter desde da água a ser utilizada, o horário de aplicação, orientação com relação ao horário, com as condições de ambiente, ao estágio da cultura, a fase de desenvolvimento da praga, o nível de severidade da doença, ou a presença ou a ausência, questões relacionadas propriamente à tecnologia de aplicação, monitoramento, detecção da presença dessa problemática. Então, isso tudo, quem se propõe a trabalhar com essas tecnologias que nós, como a BioAgreen, tem trabalhado, precisa levar ao produtor. Dessa forma, trabalhando assim, o produtor aceita e acolhe e ajuda. De fato, a gente tem que compartilhar esse resultado. O produtor tem nos ajudado muito a desenvolver essa linha de produtos.
A tecnologia de aplicação, a gente vê aí já há muitos anos palestras, cursos em cima disso, porque vem ali tamanho de gota, a questão do se a cauda está entupindo ou não o bico e a que momento o produtor vai olhar e perceber. Aliás, o operador, porque às vezes o produtor até passa as instruções, mas o operador que está a campo, e a gente ainda tem aquele operador que está com pressa de terminar o serviço e faz numa velocidade que não é adequada. A BioAgreen consegue passar essas instruções e ter um monitoramento? Com certeza, a nossa equipe comercial está preparada para prestar todo o apoio necessário, porque a gente entende que o sucesso da aplicação depende primeiramente do operador, um operador que está então devidamente capacitado, que ele tem então toda a orientação adequada para fazer a aplicação da maneira correta, respeitando os horários, respeitando as normativas também. Então a gente tem um entendimento de que a gente precisa estar muito próxima ao aplicador, levando as orientações corretas. E pensando nisso, a gente constituiu um programa. Esse programa se chama Programa Tá no Alvo. A gente tem um portfólio de produtos que trabalha a parte de tecnologia de aplicação, mas a gente costuma dizer que tem que estar tudo certo para não dar errado. Então é uma série de preocupações que existe para fazer com que se tenha de fato êxito na aplicação. Então, o sucesso da aplicação de qualquer produto passa pela ponta de pulverização e a gente tem que estar muito atento a isso. Curiolete, dentro desse programa, porque está no alvo, aí já traz uma análise mais complexa. Com o passar dos anos, já tem alguns estudos para verificar o enriquecimento do solo com o uso desses produtos? Sim, com certeza. Assim como nós constituímos um programa voltado para a tecnologia de aplicação chamado de Tá no Alvo, aqui apresentado pelo Bruno, nós trabalhamos um programa que se chama Solo Bioativo e em parceria com a Universidade de Santa Maria, que conjuntamente com a Embrapa está desenvolvendo uma rede de análises para avaliar o enriquecimento do solo ao longo dos anos. Eu costumo falar para os produtores que quanto mais a gente conhece do nosso ambiente de produção, sobretudo do solo, mais a gente pode tomar decisões acertadas. Porém, com aquilo que nós temos hoje de ferramentas para conhecer os aspectos físico e químicos do solo, associados à genética utilizada, muita coisa ainda não se consegue explicar. E esses fatores que não são explicados são justamente esses fatores da biologia. Mas hoje já existem análises de genômica, análises de enzimas que podem explicar a evolução ou a regressão dessa atividade biológica no solo. Isso em uma realidade aí de uns 5 anos, nós estaremos observando, por exemplo, a agricultura de precisão para analisar a vida do solo. Isso é um sonho para nós. Você falou dos aspectos químicos e físicos, e aí nesse caso os biológicos, esses aspectos também estão sendo monitorados e ali dentro, com a aplicação dos micro-organismos, eu posso ter um solo mais descompactado, com a presença de patógenos que são os benéficos, que vão combater os maléficos, criando aquela comunidade mais equilibrada no solo? Com certeza. Os aspectos físicos e químicos do solo, eles nunca podem ser negligenciados, porque eles são fatores de extrema importância para o desenvolvimento das plantas. E os micro-organismos benéficos, eles são micro-organismos que vivem em associação com os vegetais, sejam eles cultivados ou naturais para a cobertura. Então nós precisamos favorecer a vida biológica das plantas para que elas possam nutrir esses micro-organismos benéficos, e esses micro-organismos benéficos eles cumprem um papel sim de estruturação do solo, porque eles desejam, por exemplo, que o solo seja permeável a ponto de que ele faça trocas gasosas, porque esses micro-organismos respiram, que esse solo consiga reter água, porque esses micro-organismos precisam de água. Então, ao longo dos anos, esse processo de evolução do reino vegetal com o reino animal dos micro-organismos fez com que
esses micro-organismos aprendessem e cumprissem essa função, de produzirem substâncias que fazem essa agregação e essa estruturação do solo, de modo a tanto recuperar um processo de compactação, quanto tornar o solo mais bem estruturado e mais resistente ao adensamento pelo tráfego de máquinas, pela passagem de animais, por exemplo. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês. Obrigada. E sempre que estiver passando por aqui, por favor, procure o Sucesso no Campo para a gente fazer esse bate-papo. A gente que agradece, foi uma honra estar aqui e com certeza voltaremos. Coriolete, obrigada, viu? Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui falando do nosso trabalho, disso que a gente gosta tanto. Eu quero agradecer o Albert Guedes, da Solubio, por ter proporcionado esses meninos aqui conosco para a gente fazer esse bate-papo. O Albert, grande amigo e parceiro, e sempre que tem a oportunidade, ele está oferecendo mais conhecimento para nós. Um abraço para você, Albert, e toda a família Solubio.